Sejam todos bem-vindos à pré-palestra sobre planejamento patrimonial da família. Esta é mais uma atividade do curso de especialização em holding familiar. Nós, do time da Holding Brasil, vamos te ensinar como impedir que o seu filho passe por isso e gaste praticamente 40% do seu patrimônio no inventário. O pessoal que nos acompanha nas redes sociais tem visto nosso trabalho e constatado que ele é de muita qualidade. As informações são relevantes e eles têm percebido que o inventário é realmente uma pedra no sapato de todo mundo. Apesar de que muitas vezes ele é necessário, no entanto, ele vem dilapidando o patrimônio da família brasileira. Se sabe que você passou a vida inteira trabalhando para deixar alguma coisa aos seus filhos. E assim, eles acabam empobrecendo por conta do inventário, que é obrigatório após a sucessão. A nossa missão aqui é exatamente essa: levar a informação para que você saiba como agir e evitar esta mudança para uma classe inferior. Levar essas informações para que vocês possam ter acesso àquilo que até então só estava disponível aos bilionários, às grandes fortunas, para aqueles que podiam pagar bancas de advocacia, que entendem dessa mecânica de fazer isso de uma forma muito sofisticada. Um negócio que era mantido em segredo e nem os melhores advogados e contadores entendiam como a holding funcionava. Um absurdo, porque tudo isso está na lei. Numa lei que foi desenhada e construída de acordo com os seus interesses. O mais importante agora é que você assista até o final para compreender como é que isso funciona e perceber quanto vai custar o seu inventário. Isso nunca ninguém te entregou. Jamais entregaram aos estudantes de direito e nem aos de pós-graduação. Então, deste modo, vamos iniciar definindo o que é uma holding. Ela é uma estrutura organizada em forma de pessoa jurídica, tem um CNPJ que vai proteger o patrimônio, economizar impostos e resolver muitos problemas sucessórios. E assim você poderá colocar todos os seus bens da pessoa física em uma pessoa jurídica. Depois de constituída a célula cofre, você precisa fazer o planejamento sucessório. A holding é totalmente legal, está contemplada no Código Civil de 2002 e pode ser feita por qualquer profissional que entenda das leis e seja acompanhada por um contador. Preste atenção agora neste exemplo. Se você recebe 50 mil de aluguéis na pessoa física, vai pagar 27,5 de imposto de renda e que isso dá em torno de 13 mil reais. Já na pessoa jurídica, você vai pagar 11,33%, mais ou menos 6 mil por mês. Só essa economia tributária já justificaria a constituição de uma holding. Em suma, o cidadão brasileiro está acostumado, pensa que ao ganhar 100 mil reais, vai pagar 27,5% ao governo. Só que em termos de patrimônio do inventário, os cálculos são completamente desconhecidos à família e à sociedade brasileira. No entanto, a holding não serve apenas para isso. Ela pode controlar e definir quem manda e quem não manda. No acordo de sócios, se definem as regras do jogo, pois o acordo de sócios é como um seguro, um instituto previsto no artigo 118 da Lei das SAs, Lei número 6.404 de 76, muito utilizado nas sociedades anônimas quanto nas limitadas. Pelo acordo dos sócios, os pais podem doar as cotas aos filhos, adiantar a sucessão,
proteger os filhos deficientes ou com mais dificuldades por meio dessa estrutura. Podem doar as cotas de reserva de domínio, onde não se transfere a propriedade por completa, uma medida capaz de impedir que os herdeiros gastadores compulsivos possam dilapidar o patrimônio. Ao usar essas cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade e até de reversão, se for necessário, pode-se controlar muita coisa. Ajudam também nas crises com os casamentos, divórcios e as diferentes separações. O patriarca e a matriarca podem montar uma estrutura com várias pessoas jurídicas, podem dar um pedaço para cada filho e manter todos embaixo da estrutura principal, como preferir. Como é que ela funciona? Ela pode ser uma estrutura com CNPJ, uma holding de imóveis alugados, de negócios de família, de investimentos para trazer benefícios fiscais. E ela vai ser organizada dependendo do volume do patrimônio, dos interesses e das necessidades das famílias. Por isso, ela deve ser estruturada caso a caso. Sendo assim, o melhor lugar para você assistir esse encontro, não interessa se é do computador ou do celular, deixe as mãos livres para fazer algumas anotações. E assim vou começar me apresentando. Quem sou eu e por que eu estou aqui falando tudo isso? Meu nome é Elisete Maria Massolini Pigato, sou uma professora aposentada, trabalhei muitos anos com a educação fiscal e o desenvolvimento da cidadania no processo inclusivo. Sou formada em Direito, tenho pós-graduação em Governança Tributária Empresarial, sou especialista em Direito Constitucional, facilitadora na Justiça Restaurativa, mediadora judicial e extrajudicial. Atualmente, estou me especializando em planejamento patrimonial da família para dar prosseguimento ao meu trabalho com reeducação e orientação para a vida. Moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, um lugar bonito, agradável, com boas perspectivas para desenvolver esse trabalho. Um trabalho de planejamento patrimonial familiar que se presta aos grupos no intuito de melhorar a qualidade de vida, e ele pode ser feito de forma online ou presencial. Esta área de planejamento é incrível, pois ela vem ajudar as famílias a resolver as suas dificuldades de uma forma mais tranquila. E isso nos dá um prazer enorme em ver as pessoas saírem felizes e satisfeitas com o nosso trabalho. Nesse encontro, então, vamos abordar o que é o inventário, quanto custa e quais as suas consequências. Quanto custa o inventário? Essa resposta é bem objetiva. Até botar em dia, você vai gastar em torno de 40% do patrimônio da sua família. Isso se a família tiver dinheiro para pagar. Caso contrário, terá que vender um bem para poder quitar as custas. Agora, pensa no seu patrimônio. Pensa no valor de mercado dos bens. Pensou? Quanto vai dar? É muito alto, né? Muito caro. Resgatando um pouco da história, se percebe que o grande sonho da classe média brasileira era ter a casa própria. E se nota que poucas pessoas de 70 anos hoje receberam herança. Elas não ganharam nada dos pais. Elas mesmas construíram o seu patrimônio. Quando você vem para uma geração mais baixa, pessoas com 50, 60 anos de idade, você já começa a encontrar algumas que passaram por inventários estressantes e dolorosos, cheios de confusão, de brigas entre irmãos, sobrinhos, uma verdadeira guerra familiar. O fato positivo é que já se encontra pessoas de uma geração em idade produtiva que estão sentindo a dor e as custas do inventário, tanto no bolso como no emocional. Estão percebendo o quanto isso custa e se faz necessário buscar soluções
novas alternativas para resolver isso de uma forma menos dolorosa, minimizando custos. Se fizermos uma retrospectiva histórica, se percebe que, antigamente, o povo não tinha patrimônio. Vinham da Itália, de Portugal, da Alemanha e de tantos outros países com uma mão na frente e outra atrás. Na internet se encontra o relato da imigração de muitos grupos. A produção cinematográfica sobre o legado italiano, exibido pela Netflix, conta a vinda dos imigrantes italianos, relata suas misérias e as suas conquistas a partir do trabalho árduo nas terras brasileiras. Uma gente que foi largada na mata, como bichos, sem infraestrutura nenhuma. Mesmo assim, não tiveram medo de dormir em cima das árvores para não ser devorados pelos animais. De se associar aos índios e aos negros refugiados na mata para descobrir onde tinha comida e o que podiam comer para não morrer de fome. Devagarinho foram se organizando, realizando casamentos arranjados pelos pais e dificilmente alguém ficava para a titia. Muitas vezes só conheciam o noivo na hora do casamento. E quando questionadas por que aceitavam essa condição de viver muitas vezes nas mãos de um tirano, de uma pessoa maldosa, respondiam que era assim, que não se podia questionar e aos poucos a gente ia se acostumando com essa vida. Graças a Deus, hoje não é mais assim. Deste modo, o regime de casamento também foi se aprimorando. Na época dos nossos pais, era a comunhão universal de bens. Hoje, a comunhão parcial, devido à sua praticidade e eficiência, dentre tantos outros que podem ser organizados de acordo com os interesses e as necessidades das pessoas. Analisando a história, se percebe que a primazia de adquirir imóveis vem dos portugueses, porque ser dono do chão era ser dono da terra. Esse era um mecanismo muito forte de construção patrimonial de origem portuguesa. No Brasil, a primeira divisão de terras foram as capitanias hereditárias, onde o patrimônio literalmente se transferia de pai para filho. No entanto, aqui é imposto sobre a herança e o inventário custa cada vez mais caro. Pena que não importamos a cultura de Portugal. Lá não tem imposto sobre herança. Paga-se o imposto do selo e a transferência do patrimônio é hereditária. Atualmente, a grande maioria da população brasileira tem essa orientação. Adquirir um imóvel para fugir do aluguel e ter um cantinho seguro. Infelizmente, independente se holding ou inventário, nós todos temos o mesmo destino. Então, para ficar mais claro, vou pegar o exemplo de uma família que adquiriu um imóvel há 20 anos atrás por 200 mil. Hoje ele vale 700. No entanto, o valor que você vai levar em consideração não é o valor da compra, nem o da declaração da renda, é o valor do mercado. Para fazer o inventário desse bem, vai gastar no cartório em torno de 3 mil de certidões. R$ 3.500, mais ou menos, no cartório de registro de imóveis, mais os honorários do advogado sobre 700 mil. Segundo a OAB, eles vão te cobrar em torno de 3%. Se buscar um advogado mais qualificado, a conta fica entre 7% a 12% sobre o valor do bem, isso se não tiver litígio. Depois tem mais o imposto sobre herança, e isso depende de estado para estado. No Rio Grande do Sul fica em torno de 4%. Infelizmente, esta é a conta do inventário. No entanto, a holding também tem suas custas. Os cartórios cobram para fazer os contratos de doação, tem custo de RGI, e ele deve ser solicitado junto ao cartório de registro de imóveis, a fim de comprovar que o novo proprietário está em dia com a regularização do bem
para passá-lo à empresa. Para fazer o aporte de capital, é preciso contabilizá-lo no ativo, como um crédito na conta caixa ou equivalente, e no passivo, com um débito na conta capital social. Assim, o patrimônio líquido da empresa se eleva, bem como seu ativo. Sendo assim, não tem que fazer transferência no cartório, mas registro no RGI, e isso tudo é sempre pago. Com certeza, a holding evita taxas de inventário, gastos com advogado, taxas de justiça, ITCMD e tantas outras coisas. E eu não estou aqui para te vender nada, apenas para demonstrar como se pode construir uma estrutura para proteger os seus filhos. Na verdade, aqui não tem nada de novo. O problema é que ele só era viabilizado nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, só quem tinha acesso a isso eram os bilionários, aqueles que podiam pagar as bancas de advocacia. Com a tecnologia, isso se tornou visível. O grupo do time da Holding Brasil pretende parar a internet, levando essas informações ao povo. Muito bem, espero que essas informações sejam úteis para vocês e até a próxima.